Quando a Fórmula 1 desembarca na Austrália, o cenário é um dos mais icônicos de todo o calendário, o circuito de Albert Park, em Melbourne. Desde 1996, o traçado é a casa do Grande Prêmio da Austrália e se consolidou como um dos palcos mais tradicionais da categoria moderna. Localizado ao redor do Albert Park Lake, a poucos minutos do centro da cidade, o circuito combina natureza, paisagem urbana e alta velocidade em um mesmo ambiente. Albert Park é um circuito semi-permanente. Durante a maior parte do ano, as vias que formam a pista são ruas públicas, abertas ao tráfego comum. Mas, quando chega a Fórmula 1, toda a estrutura é montada. Barreiras, arquibancadas, paddock e boxes transformam completamente o parque. O que era um espaço de lazer se torna, por alguns dias, o centro do automobilismo mundial. Tecnicamente, o circuito tem aproximadamente 5,3 km de extensão e é percorrido no sentido horário. A corrida tradicionalmente tem 58 voltas, totalizando pouco mais de 300 km. O traçado mistura retas longas, curvas de média e alta velocidade e mudanças rápidas de direção, exigindo precisão absoluta dos pilotos. Apesar de ser um circuito de rua, Albert Park é surpreendentemente rápido. Em vários trechos, os carros ultrapassam os 300 km por hora. Isso obriga as equipes a buscarem um acerto aerodinâmico equilibrado, downforce suficiente para estabilidade nas curvas, mas eficiência aerodinâmica para manter alta velocidade nas retas. Um dos grandes desafios do circuito está na própria superfície do asfalto. Por ser utilizado como via pública, o piso pode apresentar irregularidades e ondulações. Além disso, nas primeiras sessões do fim de semana, a pista costuma estar escorregadia, com pouca borracha depositada. Conforme os treinos avançam, o nível de aderência aumenta consideravelmente, alterando o comportamento dos carros de uma sessão para outra. Outro ponto importante é a proximidade dos muros. Como em todo circuito urbano, o erro tem custo alto. Pequenos deslizes podem resultar em toques nas barreiras, entrada do safety car e mudanças estratégicas na corrida. Ao longo dos anos, o traçado passou por ajustes para melhorar o fluxo e favorecer disputas mais próximas. Modificações em algumas curvas tornaram a pista mais rápida e ampliaram as oportunidades de ultrapassagem, mantendo o caráter técnico e desafiador que sempre marcou o Albert Park. Historicamente, o GP da Austrália também carrega um peso simbólico importante. Durante muitos anos, foi a etapa de abertura da temporada, funcionando como o primeiro grande teste real para equipes e pilotos após a pré-temporada. É o momento em que as expectativas se confirmam, ou se frustram, diante do mundo inteiro. Mas Albert Park vai além da parte técnica. O evento transforma Melbourne. A cidade assume o clima de festival, com ativações, experiências para fãs e uma atmosfera vibrante que mistura esporte, entretenimento e cultura local. O Grande Prêmio se integra ao estilo cosmopolita da cidade, criando uma experiência única tanto para quem está nas arquibancadas quanto para quem acompanha de casa. Em essência, o circuito de Albert Park representa a combinação perfeita entre tradição e modernidade. É um circuito que exige técnica, coragem e estratégia. Um traçado que pune erros, recompensa precisão e frequentemente entrega corridas imprevisíveis. Seja como abertura de temporada ou como etapa estratégica no calendário, o GP da Austrália em Melbourne permanece como um dos eventos mais emblemáticos da Fórmula 1. Um palco onde velocidade e cenário urbano convivem lado a lado, e onde cada volta pode marcar o início de uma grande história no campeonato. E é por isso que Albert Park continua sendo um dos circuitos mais especiais da Fórmula 1.